Jesus, ele está vindo de Cafarnaum. Ele percorre um trajeto de cerca de 40 quilômetros em direção a uma cidade chamada Naim. E Jesus, ele estava rodeado de uma multidão eufórica, porque as pessoas estavam entusiasmadas com os milagres que Jesus havia operado. Aí, as pessoas empolgadas, porque os cegos estavam enxergando, coxos andavam perfeitamente. Então, a multidão que acompanhava Jesus estava eufórica. E na direção contrária, vindo em direção às portas da cidade, em direção aos sepulcros, havia uma outra multidão. Só que esta triste, um grupo de pessoas tentando consolar uma mulher que estava indo sepultar o seu único filho. E o Lucas, quando registra os fatos, ele diz que esta mulher era viúva. Então vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo de número 11, está escrito assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Filho único de sua mãe, que era viúva. Ou seja, nessa frase, o Lucas, ele resume todo o drama vivido por ela. Porque ela já era viúva, não tinha marido. E agora a única coisa que ela tem, que é um filho, ele está indo sepultar. Versículo de número 12, na sequência. E com ela ia uma grande multidão da cidade, percebeu? Então são duas multidões, versículo 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. A exposição da tua palavra dá luz e entendimento. E o que nós queremos, ó Deus, é entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, Pai. E mais uma vez eu coloco a minha vida no teu altar e peço que o teu Espírito Santo conduza esta pregação. Que o teu Espírito Santo trate a vida de cada ouvinte de acordo com o teu querer e de acordo com a tua vontade, Pai. Seja o Senhor a falar. Essa palavra gere vida onde há morte. Que o Senhor cumpra todos os propósitos que o Senhor tem a realizar através desta mensagem, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por favor. Jesus, ele já era um homem popularmente conhecido. Por isso ele estava rodeado de uma grande multidão que vivia a expectativa de, a qualquer momento, contemplar um grande milagre operado por ele. E no capítulo 7, Lucas registra um milagre que acontece em Cafarnaum, quando Jesus ele libera uma palavra e cura o servo de um centurião. E na sequência do texto, Jesus está indo em direção a uma cidade chamada Naim, onde uma mulher viúva vivia um drama pessoal. Ela vivia dias de luto, ela vivia dias de
desgosto. Aliás, sempre quando nós lemos na Escritura um texto falando acerca de viúvas, normalmente o texto está inserido em um contexto de sofrimento, porque as mulheres não trabalhavam, e elas dependiam totalmente dos esforços dos seus maridos. E uma vez que uma mulher recebia notícia do falecimento do seu marido, ela tinha que conviver com a dor da perda e com as incertezas daquilo que iria acontecer. Quando você lê, por exemplo, o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, Deus mandou o profeta Elias ir a Sarepta de Sidom, e quando Elias chega aonde morava uma viúva, Elias pede água e pão. E então esta viúva vai dizer para ele: olha, eu tenho aqui alguns gravetos, eu tenho um pouco de farinha numa panela, um azeite numa botija, eu vou preparar para mim, para o meu filho, uma refeição, nós vamos comer e morrer. Ou seja, uma mulher que não tinha perspectiva de vida, uma mulher que estava vendo a sua despensa esvaziando nos dias de crise que havia em Israel, e a verdade é que ela não sabia o que fazer, tamanho era o seu drama. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, uma viúva vai até o profeta Eliseu e diz: olha, o meu marido era um dos teus servos, um dos profetas, e morreu. E os credores estão me cobrando uma dívida, ameaçando levar os meus filhos como escravo. Ou seja, uma mulher aflita, inquieta, desesperada. E aí Deus, assim como agiu na viúva de Sarepta, o profeta Eliseu vai perguntar para ela: o que é que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Então vai lá, peça vasos emprestados aos vizinhos, e aí o milagre vai acontecer, porque enquanto chegavam vasos vazios, eles eram enchidos de azeite, e Deus vai multiplicando aquele azeite, e a viúva vai pagar aquela dívida e viver do resto. Mas o fato é que ela vai até o profeta Eliseu, porque a dívida do seu falecido marido estava sendo cobrada. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 6, os primeiros versículos, o texto diz que havia um descontentamento dos gregos em relação aos hebreus, porque os hebreus estavam sustentando as viúvas hebreias, enquanto as viúvas que eram gregas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, porque elas dependiam da alimentação, dos recursos que eram arrecadados pela obra de Deus. O próprio Jesus, em Marcos capítulo 12, ele usa uma viúva como exemplo. Quando os ricos depositavam muito no gasofilácio, uma viúva pobre, ela chega e deposita 2 moedas. E Jesus vai chamar os discípulos, mostrando que a viúva pobre, ela depositou todo o seu sustento. Então, a vida de uma mulher, quando perdia o seu marido, era uma vida de incertezas. E entenda, Deus tem uma maneira especial de lidar com os órfãos e as viúvas, que representam, num contexto bíblico, todo aquele que é desprovido de recursos. Quando você lê Êxodo capítulo 22, versículo 22, o texto diz assim: a nenhuma viúva ou órfão afligireis. O Salmo 68, no versículo 5, diz que Deus é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Em Isaías 1,17 diz: tratai a causa das viúvas. Até no Novo Testamento, em Tiago 1,27, diz que a religião pura e verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se das corrupções do mundo. Então, Deus tinha um cuidado especial
para com aqueles que eram desprovidos de recursos. E a grande verdade é que Jesus ele vai encontrar uma viúva, uma mulher que vivia com certeza os piores dias da sua vida, e eu queria provocar uma reflexão com base no que Lucas escreve, porque entenda, ninguém nasce viúva. Com toda certeza aquela mulher foi educada, com toda certeza os pais dela geraram dentro dela um sonho de um dia encontrar-se com um homem da sua vida, fazer planos, se casar, construir uma família. Um dia ela vai encontrar este homem, se casar, e como todo casal novo, faz sonhos, projetos de crescer, de conquistar, ter a sua casa própria. E aí então eles tiveram um filho. A Bíblia diz no Salmo 127, versículo de número 3, que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então eu preciso que você compreenda o drama vivido por ela, mas enxergue uma mulher com o seu marido. Tenta imaginar uma mulher realizada, que teve o privilégio de se casar, de viver a sua lua de mel, de ter uma vida como toda mulher um dia gostaria de ter, até que um dia ela viveu um período triste na sua vida. Talvez uma enfermidade, talvez um acidente, algo terrível aconteceu que fez com que ela vivesse dias de luto, porque a morte chegou em sua casa. Parte dos seus sonhos tiveram que ser modificados, porque ela vai perder o amor da sua vida, ela vai perder aquele que era uma carne com ela, ela perde o seu marido, e então, tendo ela perdido o seu marido, ela então tem que assumir a responsabilidade de pai. Se você conversar com uma mulher divorciada, ou com uma mulher viúva que tenha filhos, ela precisa passar a viver em prol dos seus filhos. Não tendo marido, não tendo a figura paterna, aquele que tem a missão de proteger e de prover, ela tem que se virar nos 30. Então, a partir do momento em que ela perde o seu marido, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus planos, todos os seus objetivos, vão ter que funcionar em torno dele. Agora, a responsabilidade de dar um futuro ao filho é dela, de trazer o sustento e de dar a ele uma vida digna, é dela. Quando o seu marido morre, então ela passa a viver a sua vida em prol dele. Ele é o sonho, ele é a esperança, ele passa a ser tudo o que ela tem de melhor. Agora a sua responsabilidade aumenta, mas o drama dela não para por aí, porque a morte voltou, e agora a morte leva tudo que ela tinha. Não sei se o filho adoeceu, se ele foi vítima de algum acidente, mas o fato é que o menino também morre. Então, com a morte do filho, ela perdeu tudo que ela tinha, tudo que ela possuía. Agora o seu drama aumenta, porque quando o marido morre, ela encontra amparo nos filhos, só que agora ela perdeu o filho. E o drama dessa mulher, então, seria como continuar a vida depois de ter perdido tudo, depois de ver o seu mundo desabar, depois de ver que a sua vida perdeu o sentido, que os seus sonhos desmoronaram em um curto espaço de tempo.
como continuar a vida depois de ter sofrido essas perdas que são irreparáveis. As pessoas vieram ao seu encontro para tentar consolá-la, para tentar oferecer a ela o amparo de um abraço, talvez uma palavra amiga. É óbvio que as pessoas vão se preocupar com o que poderia acontecer com ela. Então, enquanto essa viúva vivia o seu drama pessoal, os seus desgostos, o dissabor da sua vida, o desassossego da sua alma, Jesus andava em Cafarnaum, operando milagres. Jesus andava pela Judéia, pela Galileia, mudando a história de vida de pessoas. E Jesus vai sair de Cafarnaum e vai em direção à cidade chamada Naim. E em um dado momento, as multidões vão se encontrar. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do texto, desde o versículo de número 11, Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então, primeiro, o Lucas ele apresenta um cenário. Qual? O cenário onde está Jesus e uma multidão. Que multidão é essa? Uma multidão eufórica. Pessoas dando glória a Deus porque o cego enxergou. Pessoas que estão alegres porque viram coxos andando. Pessoas entusiasmadas porque andavam com um que estava ressuscitando mortos. E esta multidão ia na companhia de Jesus em direção à cidade chamada Naim. Agora olha o versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, na direção oposta, na direção contrária, vinha uma outra multidão. Neste segundo cenário, Lucas apresenta uma mulher que estava sendo amparada, uma mulher que ouvia as pessoas dizendo: não fica assim não, Deus sabe o que faz, olha, nós entendemos a tua dor, nós estamos aqui para te ajudar. E uma multidão de pessoas comovidas com o drama pessoal dessa mulher, que estava indo em direção aos sepulcros, sepultar o seu único filho. As multidões estão caminhando para um encontro. E olha que coisa linda o Evangelho nos ensina. Em João capítulo 2, versículo 4, Jesus vai dizer para Maria: ainda não é chegada a minha hora. Em Marcos 14, 41, Jesus diz assim: basta, é chegada a minha hora. E eu estou dizendo isso para você entender que as coisas de Deus acontecem sempre no tempo certo. Você pode parar e pensar que se Jesus estivesse andando com um pouco mais de pressa, uma passada mais larga, ele teria passado por aquela região e não haveria o encontro daquela multidão. Se Jesus estivesse andando mais devagar e tivesse parado para fazer alguma outra coisa, provavelmente a multidão teria passado e aquela mulher teria chegado ao sepulcro. Mas para se cumprir um propósito, e eu estou dizendo isso para que você entenda, porque a Bíblia diz que para todo propósito de Deus tem um tempo e um modo. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, nós nos perdemos no tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que para todo propósito que acontece debaixo do céu, há um tempo. E entenda, o Jesus que nós servimos, o Deus que nós servimos, ele não anda adiantado e muito menos atrasado, ele anda sempre no tempo certo. Então, as multidões vão se encontrar.
vai acontecer aquele encontro glorioso. E no versículo de número 12, lá no finalzinho, está escrito: e com ela ia uma grande multidão da cidade. Agora veja o versículo 13: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Aqui uma coisa boa para mim e para você, porque entenda, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, no versículo 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, Deus que vê todas as coisas, Ele está a par de tudo que eu vivo e de tudo que você vive. Ele conhece os seus desgostos, Ele conhece tudo aquilo que gera aflição em você, Ele conhece todos os seus receios, todos os seus anseios, Ele sabe quais são todos os traumas que você já viveu e que você vive hoje. Ele conhece a sua vida desde o dia em que você nasceu. Ele conhece o dia que você está vivendo hoje, como sabe também aquilo que vai acontecer amanhã. E isso para nós é motivos para nos alegrarmos. Jesus viu aquela mulher e moveu-se de íntima compaixão por ela. Jesus olhou para aquela mulher e sentiu a dor que ela estava sentindo. Agora o curioso é que o texto diz na sequência que Jesus diz para ela: não chores. Jesus viu aquela mulher sendo amparada, Jesus sentiu a dor dela, Jesus viu que ela não estava nada bem, então Jesus olha para ela e diz: não chores. Sempre quando nós vemos alguém chorando, nós temos a tendência de repetir o que Jesus falou. Quando nós estamos diante de alguém desesperado, chorando, é natural que nós venhamos a abraçar. Eu tenho a mais absoluta certeza que no meio daquela multidão, muitos chegaram para ela e disseram a mesma coisa que Jesus disse. Provavelmente um parente, um amigo, um mais chegado, disse a mesma coisa para ela. É certo que as pessoas estavam tentando, com palavras, com gestos, com abraços, com frases de efeito, tentar minimizar a dor da perda, aliviar aquele sofrimento. Então Jesus chega para ela e diz a mesma coisa, só que tinha uma diferença. Quem estava diante dela não era um homem qualquer. Quem estava diante dela não era somente mais uma pessoa tentando resolver com frases bonitas a questão do sofrimento dela. Quem estava diante dela era o autor da vida. Quem estava diante dela era o único que tinha poder de mudar aquela situação, que tinha um poder de mudar aquele cenário. Talvez no meio do seu drama, no meio dos seus conflitos, no meio das suas dores, você já encontrou várias pessoas que disseram para você: não fica assim não, não desanima não. Talvez você já encontrou várias pessoas que disseram assim para você: olha, não fica chorando por essas coisas, para de se lamentar por isso, vai em frente. Mas uma coisa é quando o próprio Deus diz isso. Porque entenda, quando Jesus diz para ela: não chores, Jesus já sabia o que iria acontecer em seguida. Apocalipse 21:4, ele diz assim: e o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. O salmista do Salmo 30, no verso 5, ele diz que o choro, o tempo do lamento, ele pode durar um período de tempo, mas a alegria uma hora vai chegar. O tempo de sorrir uma hora vai chegar. Talvez você chegou nessa reunião vivendo os piores dias da sua vida. Talvez sejam dias de choro, de lamento, de tristeza, de desilusão, de decepção, de solidão, de desgostos. Mas uma hora Deus vai mudar esse cenário.
uma hora as coisas podem ser diferentes. Sabe por quê? Porque Jesus está olhando para tudo que você vive. Ele sabe quais foram as palavras que te machucaram. Ele sabe quais foram os gestos que te ofenderam. Ele sabe o que foi que mexeu com o seu emocional. E quando Jesus olhou para aquela mulher, ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele disse: não chores. A intenção de Jesus era colocar no coração dela uma palavra de consolo. Irmãos, entenda isso. A palavra de Deus muitas vezes vem ao nosso coração como um consolo. Como Paulo escreveu em Romanos 15:4, as coisas foram escritas para o nosso ensino, para que pela palavra de Deus nós tenhamos esperança e consolo. A mulher estava indo colocar dentro de um buraco tudo o que ela tinha de melhor. A mulher está indo em direção à sepultura para enterrar os seus projetos, os seus sonhos. A mulher está indo colocar um ponto final naquilo que ao longo dos anos foi o alvo das suas orações, dos seus planos, dos seus projetos. Mas de repente tudo mudou. De repente tudo se perdeu. De repente acabou. Como se não bastasse a perda do seu marido, agora ela perde o filho. E eu orei pedindo para que Deus colocasse pessoas neste lugar que têm vivenciado momentos de dor, para que você entenda que a Bíblia diz em Hebreus 4:15 que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Eu tenho dito que uma das coisas que nós temos dificuldades para lidar na vida é com as perdas. É quando a pessoa há 20 anos, há 10 anos está trabalhando num lugar, de repente é demitida, ela precisa olhar para a vida de uma maneira que há muito tempo ela não olhava. O abraço de um pai, a amizade de alguém, um ente querido que partiu e que fez parte da nossa vida durante muito tempo, e de repente a gente não sabe como é que vai ser dali para frente. Não sabe o que vai acontecer. E é nessas ocasiões que a angústia vem como uma bomba na nossa alma. A incerteza, a ansiedade, o receio das coisas darem errados. E às vezes é um monte de gente falar um monte de coisa. Mas é só a palavra de Deus que pode trazer o conforto que nós precisamos. A Bíblia diz no Salmo 46, no verso 1, que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na angústia. Quando Jesus se depara com aquela multidão, Ele já tinha um plano, presta atenção nisso. Quando Jesus, Ele olha para aquela mulher sendo amparada, Ele olha para ela, Ele sente compaixão dela, Ele já sabia o que Ele iria fazer. Por isso que quando Deus vem com uma palavra de consolo, por isso que quando Jesus chega no meio das tempestades e diz: ei, sou eu, não temas, é porque Ele já sabe o que vai acontecer logo em seguida. Ele olha para aquela mulher e diz: olha, não chores. Por que Jesus diz não chores? Porque Jesus sabia que o final da caminhada dela não seria na sepultura. Aquele encontro aconteceu para mudar o rumo daquela multidão. Aquele encontro aconteceu porque Jesus tinha um outro destino. Entenda, ela caminhava em direção ao sepulcro. Ela caminhava em direção a uma cova, a um buraco. Ela caminhava em direção ao fim da vida. Aquele cortejo partia para um lugar onde ela iria deixar o que ela tinha e voltar para viver um drama, uma solidão. Mas Jesus apareceu justamente para mudar o rumo das coisas. E glória a Deus por isso, porque Jesus ele sempre aparece para mudar o rumo das coisas. Nós andávamos em trevas, vivíamos uma vida de escuridão. O salário do pecado é a morte, portanto, nós não tínhamos vida em Deus.
E nós éramos escravos das nossas paixões, das nossas vontades. Andávamos mortos nas nossas carnalidades, porque a inclinação da carne é morte, diz a palavra. E caminhávamos em passos largos em direção à condenação eterna, sem rumo, vivendo uma vida de opressão, de lamentos, de desgostos. Aquilo que aparentemente era prazeroso dava lugar a um vazio imenso, a uma tortura psicológica, a um cárcere, a uma prisão, e éramos conduzidos por uma multidão de problemas, até que um dia, no tempo certo, nós tivemos um encontro com Jesus. E quando este encontro acontece, Jesus me encontrou totalmente caído, morto, escravo, dependente das minhas carnalidades, das minhas emoções, da minha religiosidade. Foi então que Jesus disse: para. Porque o que vai acontecer no texto? Versículo de número 14, diz assim: chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Quando Jesus chegou, aquilo que caminhava para uma destruição teve que parar. Quando Jesus chegou, trazendo consigo a essência da vida, entenda, a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida. João capítulo 1, versículo 4, ele escreveu: nele está a vida, e a vida é a luz de todos os homens. A Bíblia diz em Atos 17, 25, que dele provém o fôlego, a vida e as demais coisas. Jesus diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele encontro aconteceu porque Jesus queria dar vida onde a morte imperava. E assim aconteceu conosco. Porque nós andávamos perdidos, sem Deus no mundo. Andávamos totalmente condenados por causa das nossas más obras, em trevas, cegos pela religião, sem esperança de uma vida futura. Vivíamos escravos das nossas vaidades, do nosso orgulho. Mas um dia nós tivemos um encontro com o Salvador do mundo. Um dia uma luz resplandeceu no nosso caminho. Um dia as trevas que cegaram os nossos olhos caíram por terra. E a vida que há em Cristo passou a habitar em nós. Diga glória a Deus. O que Jesus queria era mudar o rumo daquele cortejo. O que Jesus queria era mudar a direção de onde aquelas pessoas iam. E o que Jesus faz quando ele tem um encontro com um homem perdido? Ele muda a direção. Ele dá um novo destino. Jesus vai dizer para ela: olha, não chores. E logo em seguida, quando Jesus diz não chores, o texto diz que ele se achegou e ele tocou, e aqueles que caminhavam com aquele corpo, com aquele cadáver em direção ao sepulcro, tiveram que parar. Quem sabe Deus não trouxe você aqui para dizer: olha, está na hora de parar de andar em direção à morte. Está na hora de parar com algumas coisas que estão te levando para o buraco. Está na hora de parar com alguns hábitos. Está na hora de parar com algumas amizades. Está na hora de parar com algumas práticas. Talvez Jesus trouxe você aqui para dizer: eu estou tocando em você agora para gerar a vida em você, para tirar do seu rumo aquilo que está caminhando em direção às coisas erradas. Talvez Jesus trouxe ou colocou você com esse celular na mão, assistindo essa pregação para dizer: olha, está na hora de parar. Porque entenda, essa mulher está sendo amparada, está chorando, e algumas pessoas estavam levando o corpo do filho dela para a cova. E às vezes tem um monte de gente
que surgem na nossa caminhada, na nossa vida, que aparentemente querem nos oferecer consolo, mas estão levando a nossa vida para um buraco, estão aumentando o nosso problema, estão nos conduzindo a um lugar sem vida, onde não há Deus, onde não há paz, onde não há alegria. Jesus chegou ali para dizer: olha, vocês caminharam até aqui, o rumo de vocês era esse, até aqui a direção era essa, até aqui o destino era esse, mas a partir de agora as coisas vão começar a mudar, porque Jesus vai tocar no esquife, Ele vai tocar naquele caixão. Aqueles que levavam o menino pararam, e aí Jesus vai dar uma ordem com a sua palavra. Jesus vai dizer, versículo de número 14: jovem, eu te digo, levanta-te. Ou seja, com o poder da sua palavra, Salmo 33, versículo 9, Ele mandou e tudo se fez, Ele ordenou e logo tudo apareceu. Com o poder da sua palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que isso era bom. Com o poder da sua palavra, Deus foi construindo naquilo que era sem forma e vazio, um lindo paraíso. E é assim que Deus trabalha. Deus, Ele encontra aquele que não tem vida, aquele que não tem esperança, aquele que não tem rumo, aquele que não tem paz, e com o poder da sua palavra, Ele fala e as coisas começam a acontecer. Ele ordena e as coisas precisam mudar. Por isso que Isaías capítulo 55, ele diz: assim como a chuva, elas descem do céu, assim como o orvalho desce do céu, eles regam a terra e produz a novidade àquele que semeia, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Talvez eu te trouxe aqui para dizer: está na hora de mudar, está na hora de se levantar, está na hora de parar de caminhar em direção à cova, parar de caminhar em direção à sepultura, se levantar e começar a andar em direção daquilo que Deus tem mostrado, daquilo que Deus quer. Eles pararam, e quando Jesus diz: jovem, a ti te digo, levanta-te, o versículo 15 diz: e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Ou seja, qual era o destino antes do encontro? A sepultura, a morte, o sepulcro. Qual era o destino antes daquele encontro? O vazio, a frieza, um cemitério. Mas e depois que Jesus apareceu? E depois daquele encontro? E depois que Jesus se mostrou diante deles? E depois que eles tiveram um encontro com a luz da vida? O destino mudou. Agora eles não vão mais em direção à morte, agora eles não vão mais em direção ao sepulcro, agora eles vão voltar, eles vão ter uma mudança de direção. O propósito da pregação do Evangelho é mudar a direção da nossa vida. O propósito que Deus tem ao nos apresentar o seu Filho unigênito é exatamente mudar o curso da nossa alma na eternidade. É oferecer a vida que há no Filho. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu queria que você parasse e começasse a imaginar uma sepultura aberta, esperando chegar o cortejo. Tenta imaginar um serviço funeral, à espera de alguém que perdeu a vida, esperando chegar uma multidão de pessoas que consolavam uma mulher que perdeu tudo. E um encontro que aconteceu no meio do trajeto fez com que aquela sepultura tivesse que ser fechada.
o encontro que aconteceu no meio do caminho reservou para aquela sepultura um outro alguém, uma outra pessoa, porque aquele que estava destinado àquela sepultura, ele ouviu a voz de Deus e se levantou. Aquele que estava destinado àquela sepultura foi tocado por Jesus, e ao invés da morte, ele encontrou a vida. Essa palavra precisa mostrar para mim e para você que muitas vezes nós enterramos os nossos sonhos, que muitas vezes nós enterramos os nossos projetos, que muitas vezes nós perdemos o gosto pela vida, o entusiasmo em se buscar a Deus. Por quê? Porque perdemos casa, porque perdemos negócios, porque perdemos empregos, porque perdemos dinheiro, porque perdemos oportunidades, porque perdemos amigos, porque perdemos irmãos, companheiros, parentes. Mas se nós temos Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos para continuar a caminhada. Se nós temos Jesus, nós temos a certeza que ainda há esperança. Se nós temos Jesus, nós temos a certeza que amanhã as coisas podem mudar. Porque como o salmista escreveu, o choro, o tempo da dor, o tempo do sofrimento, ele pode durar um momento, mas a alegria vem ao amanhecer. E entenda, muitas vezes Deus permite o caos, muitas vezes Deus permite a dor, Deus permite o sofrimento. Oséias 2,14 diz: eis que eu a atrairei ao deserto e ali falarei ao coração. Por que ele atrai ao deserto? Porque o deserto é um lugar de sequidão, de solidão, falta de recursos. O deserto é um lugar difícil, mas o deserto é a escola do crente. O deserto é o lugar onde Deus forja o nosso caráter, onde Ele trata o nosso espírito. O deserto é um lugar onde nós aprendemos a depender de Deus. É justamente quando falta o pão, quando falta o dinheiro, é justamente na hora da dor, da angústia, do desânimo, que nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. É ali que Deus começa a nos mostrar o sentido da vida. Por isso que Ele atrai Israel pelo deserto. Por isso que Ele vai conduzir por 40 anos a nação no deserto. E lá em Deuteronômio capítulo 8, Ele vai dizer: olha, eu humilhei vocês esse tempo todo. Eu guiei vocês pelo deserto esse tempo todo. Eu fiz vocês terem fome o tempo todo, para saber o que estava no seu coração, se vocês guardariam os meus mandamentos ou não. Para dar a entender que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Jesus disse para os discípulos: entra no barco, vai. E os discípulos entram no barco e vão atravessando. De repente o vento começou a soprar com força, começou a lançar aquele barco de um lado para o outro, e eles começaram a sentir medo. E quando Jesus foi incomodado por eles, na ocasião em que Ele vai acalmar a tempestade, Jesus vai dizer para eles: ei, vocês ainda não têm fé? Com o poder da sua palavra Ele acalmou o vento, com o poder da sua palavra Ele acalmou o mar, mas os discípulos precisaram passar por aquilo. E a nossa caminhada com Deus é assim. Às vezes Deus vai lá e tira aquilo que nós mais amamos. Às vezes Deus vai lá e toca naquilo que nós mais desejamos, não para o nosso mal, mas para nos preparar. Deus disse assim: Abraão, pega o seu filho, o teu filho amado, pega o Isaac, e eu quero que você me ofereça em sacrifício. Abraão acorda de madrugada e vai caminhando por 3 dias em direção a Moriá, pensando, falando com Deus, levando o que Abraão mais amava, que era o seu filho Isaac. E diz a palavra que quando Abraão se preparou para executar o propósito de Deus, o anjo do Senhor vai bradar do céu dizendo: Abraão, não precisa fazer isso, porque agora eu sei que você teme a Deus, agora eu sei que você não me negou o seu único filho. Às vezes Deus nos traz pelos caminhos mais difíceis, mas o mais importante
é que Deus sempre tem um encontro preparado comigo e com você. Às vezes Ele diz assim, o caminho que você vai é esse, e Ele nos espera lá na frente. E Ele já sabe que haverão tempestades, os ventos soprarão com força. Ele já sabe que as coisas fugirão do nosso controle. Ele já sabe que muitas coisas nós não temos condições, capacidade, estrutura para suportar. Mas Ele nos espera lá na frente, com o seu amparo, com o seu cuidado, com o seu socorro. Talvez você anda pedindo respostas, talvez você anda em busca de conhecimento, tentando aprender o porquê dos porquês, mas irmão, não cai na besteira de tentar entender como Deus age, porque Deus disse assim, olha, eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal. O próprio Deus vai dizer, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Provérbios 16, versículo 1 diz, do homem são as preparações do coração, mas é dele que vem a resposta da boca. O que Jesus quer é que este encontro aconteça, e quando este encontro aconteça, eu estava indo na direção errada, eu estava indo em direção ao sepulcro, eu estava indo em direção à queda, eu estava indo em direção à morte, eu estava indo em direção ao desespero, eu estava indo em direção à destruição, mas eu encontrei com Jesus, eu ouvi a voz dele, Ele tocou em mim e disse, levanta-te. Quando eu me levantei, o meu destino mudou. Agora eu ando em direção à paz. Agora eu ando em direção à luz. Agora eu ando pelo caminho estreito, pelo caminho apertado. Por quê? Porque eu entendi que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Já não vivo mais eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. E entenda, o propósito da palavra que sai da boca de Deus é transformar o aspecto de morte em vida. É pegar o defunto, o cadáver, o pecador, aquele que está engalfinhado ao pecado e com o poder da sua palavra, gerar nele a vida de Deus. Quando aquelas duas multidões se encontram, aquela multidão que estava triste, aquela multidão que amparava aquela viúva, aquela multidão que estava indo em direção aos sepulcros, vai ter um abalo muito grande, e ao invés de continuar aquela caminhada de sofrimento, elas vão ser entusiasmadas pelo milagre que Jesus fez, e pela alegria da multidão que acompanhava Jesus, e esse é o propósito da igreja, porque às vezes as pessoas entram aqui mortas, às vezes as pessoas entram aqui desesperadas, desanimadas, desesperançosas, mas elas encontram um povo que caminha com Jesus, elas encontram um povo que conhece a obra redentora de Jesus, e essa multidão que andam com Jesus, precisam ser testemunhas, e entusiasmar aqueles que não têm vida. Por quê? Porque a vida de Jesus está em nós, a vida de Jesus está em mim, e está em você. Olha o que vai acontecer no versículo de número 16, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele a fama por toda a Judeia, e por toda a terra circunvizinha. Antes do menino morrer, Jesus já tinha uma certeza, qual? Este encontro precisava acontecer. Antes de Jesus ressuscitar o menino, ele já sabia que alguém precisava ser tocado por ele. E aí você deve parar e pensar, Jesus ele já tem planos para o seu amanhã. Jesus ele tem planos para o seu futuro. Jesus ele já tem uma nova direção para você. Jesus ele já sabe o que ele fará na sua vida daqui um dia, 2, 3, 10, daqui um ano, 2, 3 ou 10. Mas o que ele quer? Que você ouça a sua voz. O que Jesus quer é que a vida dele seja gerada em você, e que ao invés de angustiado, abatido, triste, cabisbaixo, caminhando em direção ao sepulcro, não, você permita que Jesus te dê um novo rumo,
e que com a orientação dada por Ele, você venha a viver aquilo que Ele tem preparado para você. Vamos todos ficar de pé, por favor.